Então vamos lá, o nome completo da senhora? Maria da Conceição Carvalho. Como que era a questão de nascimentos aqui em Congonhas antigamente? Os nascimentos eram tão difíceis que era Deus mesmo, né? Porque se dependesse da medicina, não nascia nenhum. Porque do jeito que eram os partos, era só por Deus, não tinha médico, não tinha nada. E quem que fazia os partos? Era as parteiras quando eram chamadas, né? Quando não era, as pobres das mulheres ganhavam os meninos dentro de casa sozinha. Sozinha. Teve várias mulheres aí que falavam, ganhei meus filhos todos sozinha. Que não chamava parteira, porque às vezes o marido não tinha condição de pagar, né? Elas eram pagas, né? Elas eram pagas, elas vinham, mas cobravam, né? Uhum. Quem que eram essas parteiras? Era Rita Barreta, Nhanhá, Esmilindra, Ana Barreta. Aí essas quatro, então, isso aí na década de quando? Quanto que elas ficavam assim trabalhando aqui em Congonhas? Ah, essas mulheres foi 1900. É da época assim, ó, de Chico Correia, de João Rainha, que era meu avô, de Maria Barretinha. Não, eu nasci em 1947 e eu já nasci numa época melhor que tinha as parteiras direitinho. Uhum. E antes, na época dos meus pais, desse povo mais velho, é que não tinha. Uhum. Não, essas quatro que a senhora citou aí. Ah, essas quatro foi de 1920 em diante. Uhum. E como que elas faziam os partos? A senhora já ouviu falar como que elas faziam? Elas esperavam a criança nascer e paravam a criança. Quando demorava demais, elas usavam a pedra de sal e cortavam assim, a mulher. Pedra de sal, como que era essa pedra de sal? Era tipo uma pedra de cristal. Era tipo, parecia pedra de cristal. E quebrava ela assim, ela dava aqueles cortes igualzinho o cristal. Era como se fosse um bisturi, então? Era o bisturi delas, era a pedra de sal, aquela quina dela. Para não infeccionar? Diz que o sal não deixava inflamar. Aconteceu, mas ninguém comentava nada, ninguém falava nada, às vezes morria, porque a muleira da criança, na hora que nasce, é muito melindrosa, nada pode bater, né? Uhum. Na muleirazinha da criança. Quantas crianças que, quando a mulher ganhava, ela lá, que a parteira parava, nasceu morta. Eu não podia falar nada, né? Podia falar nada, coitada. Uhum. Tá com favor, hein? Elas arrumavam a criança, tinha uma carapucinha que fazia muito bonitinha, punha, tampava a cabecinha. E a senhora estava falando na história do marido, tinha que fazer o quê para tratar da mulher? Farinha de milho e ter frango. O marido, na véspera, tinha que comprar os frangos para ter. Porque disse não podia comer o galo que estivesse cantando. Se o frango já estivesse cantando, não podia. E quanto de fubá, de milho? Meio alqueiro de milho que eles faziam farinha de milho, farinha de beiju. Era gostosa demais. E fazia isso onde? No coqueiro. Mas a mim fazia. Mas mais era o virgulino lá do coqueiro que fazia. No Manjola? No Manjola. O Manjola você sabe o que, não sabe? Sim. Ele na casa mães a mim tinha e no coqueiro tinha. E a senhora já fez parto aqui, né? Mas foi assim. Na necessidade a mulher estava sozinha, não podia deixar ela sozinha, acabou a gente fazendo, né? Uhum. Aí nasceu com. Eu tinha, igual eu falei assim que no Eu Ir com Baíta, doutor Sebastião explicou-se muita coisa para a gente que estava lá com ela, que era eu que estava com Baíta. E a Sinara,
que foi uma enfermeira que veio trabalhar aqui, ela chegou até a levar a gente em Diamantina para assistir parto, para saber como fazia. Então a gente tinha uma noção, assim, mais ou menos, né? E nessa noção a senhora trouxe a vida aí, uns 4? De uns 3, de uns 4. Graças a Deus, né? Mas porque foi aquele parto fácil, a criança nasceu rápida, né? Não teve problema da mãe ficar lá muito. Otália, a irmã de João Brandão, ela ficou grávida e foi aquela gravidez que ela achou que era o fim do mundo, feliz da vida. Chegou até a vender, assim, coisas de dentro de casa, igual jogo de vasilha que ela tinha ganhado, que Marinha de Alberto dava muita coisa para esse povo da Lagoa, né? Vendeu para comprar roupinha bonitinha e tudo para quando o menino fosse nascer. Otália começou com eclâmpsia, mas ficou com eclâmpsia dentro de casa. Foi ficando, foi ficando, foi ficando. Quando eles viram, seu Ulisses veio, olhou ela e falou assim, gente, essa mulher não vai aguentar, não. Né? Ele fazia o papel de médico e era excelente, ele conhecia as coisas. Só que aí remédio também não tinha tanto, né? Sim. Mas eles tinham as coisas, como que fala assim, o remédio que eles mandam fazer em Diamantina? Manipulava. Aí Dona Geni manipulava o remédio também pra gente. Eu lembro dela. Ele passava aquela receita, o que tinha que pôr no remédio, e a gente ia lá, e é tanto que ela comprava vidrinho na mão dos meninos, aí levava os vidrinhos, vendia para ela pôr os remédios. Aí Tom de Ulisses já tinha um jipe aqui, na época, o senhor Alberto também tinha. E essa estradinha aí, que com muita dificuldade, mas já ia em Conceição. Já tinha a estradinha feita à mão, mas já tinha. Aí João Brandão arrumou esse jipe, eles puseram a Otália e foi. Quando chegou aí no meio do caminho, ela só acabou de morrer, coitada, com a criança e tudo. Nossa. Aí ele voltou com ela para trás. Mas por falta de quê? De um tratamento, né? De um tratamento. A arruda era para as mulheres, né? Uhum. Tinha que fazer, esfregar a arruda ali, esfregar e passar no corpo dela toda, que aí fazia o menino nascer. As parteiras que falavam isso, né? Então a casa que ganhasse o menino era pura caatinga de arruda. E aí o cordão umbilical com aquela bolsa, aquilo tudo, tinha que furar um buraco debaixo da cama lá e enterrar aquilo no quarto. Que isso? Era de toda mulher que ganhasse os meninos, fazia isso. No quarto? No quarto, debaixo da cama.